Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, seja você bem-vindo ao programa Madrugada com Deus. O programa chama-se Madrugada com Deus porque ele entra a cada minuto de cada dia, a cada iniciar de cada dia, o primeiro minuto de cada dia, Madrugada com Deus com você. Mas eu sei, leio aqui os comentários que vocês fazem, muitos assistem o programa Madrugada com Deus pela manhã. Muitos relatos interessantes, legais, porque tem pessoas que estão ali fazendo o café da manhã, né? Estão fazendo o café da manhã e ouvindo o programa Madrugada com Deus. Obrigado por essa confiança, por essa parceria. Outros estão se arrumando, preparando-se para ir ao trabalho, também ouvindo. Já teve relato de pessoas que nos acompanham do próprio carro, do próprio veículo, se dirigindo ao trabalho. Então é um prazer muito grande estar com vocês. O propósito, acredito que já é sabido por todos, é somar ao conhecimento que você já tem e o conhecimento que recebemos dos Espíritos, que só tem o propósito, nos enriquecer. Você não quer ser rico? Eu quero, cada vez mais. Sabe, mas não aquela riqueza que alguém pode vir e usurpar de nós. Rico é aquele que a sua riqueza o acompanha e que não tem como ser roubado, não tem como ferrugem consumir, nem a traça. Jesus já nos explicou sobre isso. O rico é aquele que tem conhecimento, porque toda a riqueza do mundo material, ela é feita pela capacidade do próprio ser. Olha, a riqueza está aqui. Isso não é apenas palavras de um pensador, de um ilusionista ou iludido. Ilusionista não, ilusionista é aquele que faz ilusões, não é? Não. Mas o iludido, não. Realmente, poxa, se a gente avaliar esses jovens hoje que são grandes milionários, bilionários do mundo, criaram por uma ideia, uma grande empresa. Eu vou dar um exemplo simples aqui para que entendamos claramente que a nossa riqueza está na cabeça. Um certo homem decidiu criar um aplicativo onde você pode chamar um veículo para te locomover de um local para outro. O que hoje nós temos? Uber, que é uma empresa de transporte. Olha só, o Uber é uma empresa de transporte que não tem um veículo próprio. Ele não tem um veículo próprio. O criador do Uber tem funcionário no mundo todo. E não tem um carro próprio. Por quê? Porque ele teve uma ideia. Então, onde está a riqueza desse criador do Uber? Aqui, ó. E assim com todas as pessoas. Rico não é só aquele que adquire bens materiais, mas rico é aquele também que consegue, pela sua inteligência, resolver situações que uma pessoa desprovida de inteligência não resolveria. Não é? Poxa, de repente você está com um problema de relacionamento. Estando no programa Madrugada com Deus, ouvindo a mensagem dos Espíritos, você se enriquece para saber como lidar com o seu problema. Isto é riqueza. Pobre é aquele que está sempre com dificuldade de vencer os obstáculos que são molas propulsoras para te levar adiante. Mas por ele não ter a riqueza da sabedoria, do conhecimento, ele se perde com facilidade. Olha, um exemplo da pobreza de espírito, de alma, de mente, de inteligência
é aquele que fica irritado com pessoas que pensam diferente dele. Vestiu a carapuça, é? Verdade, gente. Como que eu posso me irritar porque uma pessoa ela torce para um time diferente do meu? Como que eu posso me irritar com uma pessoa que pensa diferente de mim, que é do partido X, que acredita que tem que ser desse jeito para o melhor do planeta? Eu vou me irritar? Se o propósito dele também é igual ao meu, é que o planeta seja melhor, ou o país seja melhor, ou a cidade, o estado seja melhor, e aí ele vota, vamos falar de política, não tem problema, ele vota naquele partido porque ele acredita que aquele partido vai fazer melhor para todos. Aí eu vou me irritar com ele? Eu estou demonstrando a minha pobreza de conhecimento espiritual. Eu não posso me irritar. O que eu posso é ser humilde o suficiente para ouvir o que tanto atrai ele naquele pensamento diferente do meu. E se ele me permitir, ele, o ser humano, ele, a pessoa, me permitir, darei a minha opinião para quê? Para que ele se enriqueça com a minha visão, não para fazer a cabeça dele como aqui nós fazemos. Eu não posso me irritar com uma pessoa que é de outra religião e pensa diferente de mim. Tem gente que se irrita tanto porque a pessoa é de outra religião e entra em atrito, briga, até o ponto de perder a amizade, perder o relacionamento porque ela pensa diferente. É a demonstração da pobreza de alma. Rico, o Cristo. Este mostrou a riqueza. Rico, vou dar um exemplo, um Chico Xavier. Este mostrou a riqueza, não via ele bombardeando nenhuma outra religião por agir diferente daquilo que ele acreditava. Então vamos ser ricos, não é mesmo? Essa riqueza que ninguém tira de nós. Ninguém. Bom, se desejamos essa riqueza verdadeira que vem de Deus, vamos iniciar o dia fazendo a nossa prece? Vamos, para que o seu dia seja produtivo, seja muito e muito próspero. Por isso, Senhor, usando dessas palavras sábias do nosso amigo, do seu servo Francisco de Assis, nós dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir a Ti, Pai, a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos, Senhor, ver além das aparências os Teus filhos como Tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, feche os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todas as pessoas que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esta oportunidade que nos concede de criar esta corrente de força, de criar esse corpo forte de fé em Seu nome, Senhor, para que o dia de hoje seja repleto de conquista na vida de todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado.
Agora eu quero que você preste atenção nas palavras da cigana Esmeralda. Daqui a pouquinho nós voltamos. Então vamos falar dos sentimentos que vocês precisam entrar nessa casa amanhã, para que o Dr. Bezerra de Menezes consiga, com somente um toque na sua fronte, passar todos os benefícios de saúde, de amor, de luz que cada um precisa. Tragam nos seus pensamentos todas as coisas que vocês precisam. Faça essa sintonia. No toque do Dr. Bezerra já há uma sintonia. Quando adentram a casa, já tem todos os espíritos iluminados aqui para ajudar a cada um de vocês, em cada problema que vocês têm. Todos os tipos de problemas. Mas eles ajudam, como eu estou dizendo. Assim como nós ajudamos. Mas quem tem que resolver de verdade são vocês. Por isso que as pessoas insistem em não fazer a reforma íntima, insistem em colocar sempre a culpa nas trevas, no mal. Mas entre na sintonia do bem. Assim, somente o que cada um tem que passar, somente aquilo que vocês trataram, que disseram que ia resolver nessa encarnação, é que vocês vão passar. E vocês vão saber a diferença do que é necessário passar, do que não tem como mudar, e daquilo que aquilo que vocês estão juntando, né? Aquilo que vocês estão contraindo. Nunca se sintam menosprezados por Deus. Nunca se sintam esquecidos por nenhum espírito. Todos estão sempre olhando por vocês. E quando eu falo todos, são todos. Os bons e os que ainda não entraram na luz. Não digo que eles são ruins, mas eles simplesmente ainda não sabem que Deus é amor e que nada vive fora desse amor. Nada. Então eles ainda são manipulados pelas trevas. Portanto, todos estão sempre olhando e esperando por cada um de vocês. Aliás, por cada um de nós. Por isso, orar e vigiar é necessário todo o tempo. Todo o tempo. Orai e vigiai. E é por isso que nós outros passamos algumas velas, alguns rituais, algumas cerimônias. É por isso que pedimos para que tenha um altar, nem que for um pequenininho na sua casa, para que você lembre todos os dias por que está aqui e entre na sintonia com Deus. Entre na sintonia com os espíritos de luz. Por isso, para que você sempre lembre que tem sempre alguém olhando por vocês. Sempre. Todo o tempo. Sempre. Mesmo quando vocês não lembram deles. Principalmente os seus guias, anjos da guarda, seus mentores. Esses espíritos nunca ficam longe. Nunca. Eles se afastam às vezes um pouco quando não se lembram deles, quando não fazem as orações, quando se distanciam de Jesus. Quando isso acontece, eles se afastam. Mesmo assim,
eles estão te olhando. Porque o afastamento é só energético. Como nós estamos falando, sintonia. Quanto melhor a sua sintonia com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, mais você vai atrair os espíritos de luz. Porém, o que foi acordado quando você reencarnou, isso você vai ter que passar. Mas nunca se esqueçam que sempre estaremos por perto de vocês, sempre. Não deixe se levar por palavras ruins, não deixe se levar por ações ruins. Não deixe. Vivam da melhor maneira possível. Vivam com alegria, com amor, com união. Mesmo que ao seu redor estejam todas as coisas ruins acontecendo, tenha sempre, sempre um olho maravilhoso para você e um olhar iluminado para tudo. E esses pesos irão se acabar. E esses pesos irão embora. Ou ficarão leves como uma pena, como uma pluma. E vocês não vão sentir passar. É difícil? Não. Não é tão difícil assim. Vamos ter o mesmo olhar do Cristo. Sempre. Olhar as coisas boas. As ruins, elas simplesmente vão acontecer. Mas o nosso olhar tem que ser o melhor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Muito obrigada sempre pela acolhida quando eu venho aqui. Muitas graças. Esse espírito, Esmeralda, obrigado, irmã, obrigado. Ela tem um carisma, uma energia que contagia todos nós, não é mesmo? É um espírito que nos envolve na sua harmonia e nos fortalece no que há de mais belo em cada um de nós. Obrigado, Cigana Esmeralda. Bom, falamos de riqueza e a riqueza é o conhecimento, então vamos adquirir mais conhecimento com a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículos 11 a 21. Jesus, o bom pastor. Nova dissensão entre os judeus. Prosseguiu Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoninhado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Número 344. Grande importância tem estes versículos do ponto de vista da natureza extra-humana de Jesus, do de sua morte no Gólgota, morte que os homens consideraram real, mas que foi apenas aparente, do das condições e do modo por que se deu o seu aparecimento entre os homens, do de seu reaparecimento chamado ressurreição, do de suas aparições sucessivas às mulheres e aos discípulos e do de seu desaparecimento definitivo, elevando-se às nuvens na época dita da Ascensão. Também grande importância apresentam do ponto de vista da sua missão e dos resultados desta, dada a sua qualidade de protetor e governador do planeta terreno, de encarregado do vosso desenvolvimento e progresso e de vos conduzir à perfeição. Separai-os e vos daremos sobre cada um as explicações especiais que comportam segundo o Espírito. Versículos 11 a 13. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Estas palavras figuradas se referiam àquela época e ao futuro, aos vossos dias. Os que tomaram a si apacentar o rebanho do bom pastor, não se sentindo com forças para combaterem os vícios que os assaltavam, a estes se entregaram e lhes abandonaram as ovelhas, de cuja guarda se haviam incumbido. O bom pastor, porém, o pastor das almas, vela pelo seu rebanho e constantemente o ronda, concitando à vigilância pela palavra e pelo gesto os guardas fiéis com os quais sabe poder contar e que o ajudam a reunir e trazer para o centro as que denotam tendência a desgarrar. Para o bom pastor não há interesse pessoal nem fadiga. Dizendo: eu sou o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas, Jesus preparava os que o ouviam, os homens da época e as gerações futuras, para atenderem à alusão que ele ia fazer ao sacrifício do Gólgota e às suas consequências. Versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aludia Jesus à sua missão terrena, aos frutos que ela há de dar.
aludia à sua missão espiritual como protetor e governador do planeta terrestre e aos resultados que há de produzir, resultados que prediz aos homens. Suas ovelhas são todos os espíritos que, encarnados ou errantes, pertencem à terra. As que o conhecem são os que praticam a moral pura por ele pregada e lhe reconhecem a missão. As que não pertencem a este aprisco, mas que a ele serão trazidas e lhe escutarão a voz, são os que ainda não praticam a sua moral ou que, praticando-a, não lhe reconhecem ainda a missão, sem contudo se mostrarem rebeldes ao progresso. São os que virão a praticar a sua moral e a lhe reconhecer a missão, depurando-se continuamente no cadinho do tempo e da reencarnação, percebendo por esse meio cada vez melhor a luz e a verdade que ele trouxe aos homens e que a nova revelação vem fazer brilhar com vivo fulgor. Ao proferir aquelas palavras, Jesus envolvia no seu pensamento a humanidade inteira, de quem é ele o bom pastor, todas as gerações de espíritos que, em via de purificação, tinham encarnado na terra antes da sua missão, estavam encarnadas quando a desempenhava e nela ainda haviam de encarnar, e que, dóceis à sua voz de Messias, às dos espíritos em missão, encarnados e errantes, órgãos do Espírito da Verdade, hão de chegar de progresso em progresso, de purificação em purificação, à perfeição moral humana. Então é que, sob o império da lei de amor, não haverá mais que um único rebanho e um só pastor. Então é que Jesus, vosso protetor e governador, virá como soberano, visível para as criaturas purificadas, em todo o seu fulgor espiritual, ao vosso planeta igualmente purificado. É então que ele, o Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade, virá mostrá-la sem véu ao mundo. Virá para conduzi-las todas à vida dos puros espíritos, a tomarem lugar entre os ministros diretos de Deus, entre os seus agentes ativos e devotados, entre os que se consagram à obra do progresso universal, da vida e da harmonia universais, uma vez que, pela pureza que adquiriram, lhes cabe, numa atividade incessante, progredir eternamente em ciência universal, aurindo esse progresso na fonte infinita de todo o poder, de todo o amor. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, somando a você, para que você, nesta soma, torne-se melhor do que já foi ontem, não é mesmo? Porque isso é o caminho da evolução. A cada dia, novas experiências, novos conhecimentos e transformação em nossa vida. Obrigado você por nos permitir estarmos juntos. Amanhã, de volta aqui no Madrugada com Deus. Salve Jesus! Salve nossa Mãe Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.